E aí, galera? Bom, esse aqui é um primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o projeto ROI. Bom, o que é esse projeto? É o seguinte, nós vamos brincar com agentes inteligentes e machine learning para criar um cara que consegue ler informação de várias fontes, priorizar essa informação e, com isso, executar ações no mundo real. A definição de um agente inteligente é o seguinte: na verdade é bem simples, qualquer máquina que consiga executar ações, mesmo que você esteja offline, ele faz ações no seu nome mesmo que você esteja offline. Tem algumas considerações filosóficas sobre isso que depois a gente pode conversar. Por exemplo, sim, você é responsável por tudo que seu agente inteligente fizer, como se fosse você. Mas vamos atacar o problema. A gente tem múltiplas fontes de informação. Essas múltiplas fontes de informação são commits no GitHub, alguma coisa postada no Twitter, no Facebook, e-mails, são múltiplas fontes de informação. A gente perde muito tempo tentando classificar essa informação e tentando priorizar ela, descobrir o que vale a pena ser lido, o que você tem que jogar fora e tudo mais. Bom, então como é que vai funcionar? O ROI, ele vai ter sensores. Sensores é só uma palavra. Esses sensores são pequenos programas. Aí um programa, por exemplo, lê do Facebook, outro programa lê do Twitter. E claro, pode ter um programa que lê os dados que vierem pela serial, de um Arduino da vida, lê um sensor de temperatura, que aí seria um sensor mesmo. Não importa de onde vêm as fontes, né? Não importa de onde são essas fontes, porque tudo é padronizado e colocado numa fila. Essa fila é a entrada padrão. Tudo é jogado dentro dessa fila. Ela tem várias propriedades que fazem com que o nosso agente inteligente consiga distinguir e saber o que fazer com aquilo. Mas o legal disso é que você padroniza o input e então você tem uma forma padronizada que você pode trabalhar com muito mais facilidade. Bom, e depois que você tem os inputs numa fila, o que acontece? Bom, aí vem a máquina de classificação e priorização. Não sei se essa palavra existe. Ela vai usar duas coisas. Ela vai usar várias bases de conhecimento, porque nós usamos machine learning, então nós vamos usar alguns algoritmos que dependem de base de conhecimento para classificar a informação. Por exemplo, classificar se um e-mail é spam ou não, a gente pode usar simplesmente uma base de informação com muitos e-mails que são e muitos que não são spam e passar um algoritmo de Bayes. Aliás, é isso o que a gente faz quando marca algum e-mail como spam. É claro que a gente não vai precisar fazer isso, porque o Google já faz muito bem, o Gmail já faz muito bem, a gente não vai precisar classificar como spam ou não. Mas você pode classificar de outras maneiras, como por exemplo se aquele e-mail é interessante para você ou se ele pode ser gravado simplesmente. Talvez você queira enviar ele diretamente para o Evernote, por exemplo. Isso é o que o agente inteligente vai fazer. A informação chegou, o que eu vou fazer com ela? Se eu só quero gravar ela no Evernote, sem nem ler, tá, o agente pode fazer isso, ele só precisa ser treinado. Mas a gente não vai usar só machine learning para isso. Tem coisas que não compensa você usar machine learning. Nesse caso, nós vamos usar um conjunto de regras. Esse conjunto de regras podem ser expressões regulares, podem ser autômatos de estado finito, podem ser uma variedade de coisas que vão interagir com essas informações da fila e classificá-las para a gente. Uma vez classificadas, elas vêm para cá. As filas de ação. O que essas filas de ação fazem? Elas guardam a informação esperando que algum agente venha, pegue essa informação dessa fila para ser processado de alguma forma. A gente chama esses agentes de atuadores, né? O que isso pode fazer? Bom, ele pode tomar ações no mundo externo, como por exemplo, pegar o seu e-mail e gravar no Evernote. Do ponto de vista dele, isso é mundo externo, porque o Evernote não faz parte do nosso sistema. Ele pode, por exemplo, alterar um termostato baseado no input de temperatura que veio lá dos sensores. E por aí vai. E ele pode também, é claro, realimentar a própria fila para isso ser classificado de novo. Ele gerou uma informação e ele realimenta a própria fila, porque ele tem mais informações, ele pode continuar trabalhando, então ele pode realimentar a própria fila. Basicamente é isso.
é bem simples, não é nada do outro mundo, é basicamente gerenciamento de fila e aplicar algoritmos simples, como o algoritmo de Bayes, que tem 1000 implementações na internet para a gente se divertir. Tá bom, algumas consideraçõezinhas, né? Como eu já falei, um agente inteligente, nesse caso, é uma máquina que você programou e você tem responsabilidade sobre tudo que aquela máquina fizer. Não interessa que, não fui eu, foi sim. Você programou aquele negócio, então você tem responsabilidade sobre isso. Isso já tira um monte de questões filosóficas do caminho. Um agente inteligente é uma máquina, não é uma criatura, então você tem responsabilidade sobre isso. Outras coisas que a gente precisa comentar aqui, que são mais técnicas. A minha ideia inicial era implementar isso usando o GoFN. O GoFN é um software bem legal, foi desenvolvido na Nuvio. E a ideia desse software é você rodar pequenos applets, né, pequenos executáveis, dentro de containers Docker e pegar a saída disso, você pode se comunicar com ele, pegar o retorno dele depois de ele ter processado. E isso não vou conseguir fazer porque a máquina que eu vou rodar é muito, muito, muito fraquinha. E ela é tão fraquinha que ela não consegue rodar o Docker. Ela não tem a camada de a API de virtualização que tem nos processadores novos. O processador é muito antigo. Então eu vou ter que fazer uma forma mais leve aí. Não vou rodar num Docker, mas vão ser processos separados, de forma que eu consigo, por exemplo, escrever um sensor ou um agente usando Python, por exemplo. Em vez de fazer tudo em Go, eu posso usar a linguagem mais adequada para aquele agente ou aquele sensor. E basicamente é isso. A implementação já começou, eu comecei a fazer algumas brincadeiras. Na descrição do vídeo vai estar o link. Mas assim, o projeto é um pouco demorado, porque, por exemplo, eu resolvi fazer meu próprio controle de fila. Não precisava, existem excelentes controles de fila por aí na internet, mas eu resolvi escrever o meu próprio, e como eu resolvi escrever o meu próprio, eu vou gastar tempo com isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o escopo do projeto e que acompanhem, brinquem bastante, porque vai ser bem divertido e nós vamos aprender uns conceitos que são bem legais de trabalhar, bem bacana. E é isso, galera. Até mais.